Oi, bom dia. Bom dia, irmãos. Alguém já está aí online? Vai nos dando um feedback, qualidade da transmissão. O áudio e o vídeo estão chegando bem. Por favor, nos ajudar nesse sentido. E também já se identificando, porque pelo YouTube aqui nós não conseguimos ver quem está participando. Você já dá o seu bom dia aí. A gente já consegue se identificar. Deixa eu tirar aqui essa máscara, né? A gente vem da rua meio que acostumado, já não tira nem a máscara. Bom dia, Pablo, Elaine, Ramon e Leonardo. Hoje à tarde teremos um encontro com as crianças. É uma algazarra. Teremos leitura de livro com o pastor. Essa moda vai pegar, né? Leitura online. O encontro anterior foi muito bom. O primeiro foi com erros na transmissão, teve uns problemas, mas graças a Deus o segundo já foi bem melhor. Tivemos uma contação de história ali. Trabalhamos o livro que fala das 5 princesas. Foi a Princesa Fé, foi muito bom. Serve para os homens também, viu? Bom dia, Mariana e Rafael. Como vocês estão? Bom dia, meu irmão Genival e irmã Sônia. Estou aqui no apartamento de vocês, usando a internet de vocês. O ambiente está tranquilo. Minha esposa, a Mônica, está em casa com as crianças, acompanhando de lá. Nós tivemos o privilégio de ir à igreja, tivemos um culto abençoado, um momento muito gostoso ali. Não é fazendo inveja não, viu, irmãos? Só para dizer também da saudade que nós temos dos irmãos ali presentes. Sentimos a falta, com certeza, né? Vimos a palavra do Senhor ali, um momento edificante. Foi a mensagem que os irmãos vão usar no culto doméstico. Uma mensagem no livro de Jó, relembrando aí verdades que aprendemos nas meditações ano repassado. E hoje foi o capítulo 42, versos de 1 a 6, muito bom ali também. Estou dando um tempo para outros irmãos chegarem. Aqui não está aparecendo para mim ninguém. Então, peço que quem estiver participando se identifique. Momento aí para fazermos os ajustes, os testes. O áudio está chegando bem? Está chegando bem a imagem? Como é que está aí a transmissão? Tudo ok para todos? Esperando aí, irmãos estão chegando em casa. O presbítero Eudes com certeza já está em casa, deve estar conectando. O presbítero Neres está em casa também. Roseli, o Vinícius, o Felipe e a Camila. Diácono Jadeilson deve estar a caminho. Estão chegando nesse momento. E hoje é aniversário do Diácono Jadeilson, fazendo 25 anos já. Daniel, Juliana e Isaac já chegaram ali.
Cadê o bom dia? Olha, eu tenho participado de lives, de estudos e palestras e tudo mais. E você assistir a TV, uma Smart TV é muito melhor, viu? Família toda ali reunida, assistindo na Smart TV. Eu sei que alguns irmãos estão assistindo aí. Estou dizendo isso porque alguns irmãos assistem no smartphone, né? Mas o importante é participar, né? Irmãos, a imagem está travando. Eu tenho como fazer retorno, mas ainda não estou usando, porque estou transportando para lá e para cá e ficar com notebook, mais um monitor e outras coisas fica bastante carregado. Por isso que eu pergunto aos irmãos. Presbítero Eudes e a irmã Solange já chegaram ali. Presbítero, cadê o Alisson e a Dai? O Jeremias e a Aline? Cadê? O que mais que a gente tem sentido falta? Bianca chegou ali. Bom dia, Bianca. Como vão as crianças? O Luiz. Hoje à tarde nós teremos o encontro às 17 horas. Encontro das crianças da igreja. Crianças online. É uma algazarra, né? O que mais que temos sentido falta, temos dito? O Ricardo e a Vivi. Temos sentido falta do Lázaro. O que mais? O Glaico e a Lilian já deve estar por aí, né? O Glaico briga com a tecnologia. O volume da voz está baixo. É isso? Eu vou tirar aqui para ver. Diácono Jadeilson e a Dalila já chegaram aí. Temos 7 minutos. Compensação para 11h07, né? Se porventura atrasar. Cadê o Leandro e a Isabela? E a Lívia? Mais aí? Leandro, Isabela, Lívia. Mais gente, irmãos. O Nery já chegou por aí? Nery, Roseli, Vinícius, Felipe, Ila. Irmãos, nós vamos, quem for chegando, então, depois, né, se conecta. Vamos começar a orar, já passar para o nosso estudo como temos feito. Oremos. Louvamos-te, ó Pai, que o Senhor é bom, que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã e que é grande a tua fidelidade, que as tuas misericórdias duram de geração em geração. Tua fidelidade, a aliança do Senhor conosco, dura para sempre. Nós louvamos a Ti. Em meio a tanto caos, a tanta confusão, a nossa mente e o nosso coração têm sido guardados pelo Senhor, pela Tua palavra. Nós temos conseguido descansar. Pedimos ao Senhor por todos aqueles que têm alimentado angústias, desespero, desesperanças. O Senhor possa consolar, fortalecer, renovar as forças, trazer à memória aquilo que pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Obrigado por esse dia, louvado seja o teu nome.
Pedimos a tua bênção para esse estudo da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o dever que Deus requer do homem, que compreende aí, perguntas 91 a 196 do Catecismo Maior de Westminster, tem sido o nosso estudo. Trabalhando aí o livro-texto, o Catecismo comentado por Johannes Gerhardus Voss. Nós estamos na pergunta 99, que trata das regras para o correto entendimento da lei moral de Deus. Se alguém quer aprender a ser realmente feliz, uma família que experimenta a verdadeira felicidade, pessoa, uma igreja e até uma sociedade, o caminho é a santidade. É conhecer a lei de Deus e viver por ela. Obviamente não aquela vida legalista, busca salvar-se por seus méritos, nem aquela vida libertina, anarquista, que utiliza-se da graça para viver sem compromisso com a lei de Deus, nem aquela vida hipócrita, que vive apenas de aparência, né? Mas é aquela vida consciente da salvação de Deus em Cristo e sabe que a salvação compreende libertar o coração escravizado pelo pecado do prazer em não cumprir a lei. Esse é o coração escravizado no pecado. E agora essa salvação compreende libertar dessa escravidão para uma vida que se deleita na lei de Deus, porque a lei de Deus é a vontade de Deus. E se eu amo a Deus, a prova desse amor é o cumprimento da lei, como diz a palavra de Deus, o próprio Jesus dizendo, o cumprimento da lei é o amor. Então nós vamos aí para a pergunta 99, repetindo lá as respostas. O nosso objetivo é o domínio do conteúdo, é o conhecimento do assunto, né? E não meramente um contato superficial e apenas um domínio intelectual de conceitos. Que regras devem ser observadas para a boa compreensão dos 10 mandamentos? Essa foi a pergunta. E a resposta grande, com 8 regras, diz assim: para a correta compreensão dos 10 mandamentos, as seguintes regras devem ser observadas. Primeiro, que a lei é perfeita e obriga a todos à plena conformidade do homem inteiro, à retidão dela e à inteira obediência para sempre, de modo que requer a sua perfeição em todos os deveres e proíbe o mínimo grau de todo pecado. Nós vimos essa regra semana passada. Segunda, que a lei é espiritual e assim se estende tanto ao entendimento, à vontade, aos afetos e a todas as outras potências da alma, como às palavras, às obras e ao procedimento. Também vimos semana passada. Hoje nós veremos da terceira em diante, que uma e a mesma coisa em respeitos diversos é exigida ou proibida em diversos mandamentos. Quarto, que onde um dever é prescrito, o pecado contrário é proibido, e onde um pecado é proibido, o dever contrário é prescrito. Assim como onde uma promessa está anexa, a ameaça contrária está inclusa, e onde uma ameaça está anexa, a promessa contrária está inclusa. Quinto, que o que Deus proíbe não se há de fazer em tempo algum, e o que ele manda é sempre um dever. Mas nem todo o dever especial é para se cumprir em todos os tempos. Sexto, que sob um pecado ou um dever, todos os da mesma classe são proibidos ou mandados, juntamente com todas as coisas, meios, ocasiões e aparências deles e provocações a eles. Sétimo, que aquilo que nos é proibido ou mandado, temos a obrigação, segundo o lugar que ocupamos, de procurar que seja evitado ou cumprido por outros, segundo o dever das suas posições. E oitavo e último, que quanto ao que é mandado a outros, somos obrigados, segundo a nossa posição e vocação, a ajudá-los e a cuidar e não participar com outros do que lhe é proibido. Essa
a resposta com 8 regras extraídas das Escrituras, como nós já vimos. Você observa que há um zelo profundo aqui com a lei de Deus, com o entendimento, o propósito de entender essa lei para viver por ela. Não se canse, irmãos, desse estudo, do estudo da lei. Nós seguiremos, se Deus assim nos der graça, para continuarmos. Guardemos e nos esforcemos para viver aquilo que já aprendemos e aprendermos mais para crescermos. E lembre-se que nós naturalmente nos esforçamos para aprender outras coisas. Por exemplo, é próprio da nossa cultura entender que para uma formação acadêmica é justo exigir, a, a instituição de ensino exigir a carga de leitura que se exige, a carga horária também, e tudo aquilo que é necessário para aquela formação acadêmica. Se alguém é da área de direito, vai estudar direito, tem que estudar as leis humanas. Então, ela entende que está certo, tem que ler tudo aquilo, todos aqueles livros. Mas aqui é a lei divina. E eu estou convencido que é a primeira vez que todos nós estamos estudando tão a fundo. Apesar de sermos presbiterianos. Eu conversava com um irmão essa semana, um colega, e a gente conversava sobre isso. E ele tem mais experiência do que eu, viaja o Brasil inteiro. Então ele disse: Olha, meu irmão, essa triste realidade de membros da igreja presbiteriana não conhecer a própria doutrina, a doutrina cristã, a própria confessionalidade, os símbolos de fé, é uma realidade na maioria das igrejas. E realmente, como eu disse outro dia, eu passei trabalhando em algumas igrejas, e igreja centenária, o membro tinha 20 anos de igreja, nunca tinha estudado os 10 mandamentos. Então você percebe que há uma sutil distorção, suavizando as coisas, de maneira que a pessoa não conhece com profundidade a sua corrupção. Como é que ela vai conhecer a salvação como algo com o valor que a Bíblia apresenta? Não vai. Tem algum engano aí nesse processo e a pessoa termina desenvolvendo um cristianismo pobre e muitos enganados, né? Então, ninguém reclama do que as instituições acadêmicas exigem de leitura, exige até um TCC. Eu brincava com um membro de nossa igreja essa semana, uma irmã, e dizia, foi fazer o TCC essa semana. Eu disse, olha, daqui a pouco eu vou pedir o TCC de tal assunto, né? Porque com ela foi uma brincadeira, né? Mas isso me fez pensar, realmente existe essa diferença na nossa relação com o estudo da palavra de Deus e o estudo acadêmico secular, como nós chamamos. A pessoa acha tão justo a academia exigir um TCC, exigir a leitura, mas com as coisas de Deus a gente acha que só tem que ser uma leitura superficial. Durante a semana não repassa o assunto, não se aprofunda, não se esforça para memorizar. Por isso a leitura aí, pergunta e resposta repetida para a gente poder aprofundar o conhecimento. Mas vamos então para a regra 3, né? Será a regra 3 em diante hoje. A regra 3 diz assim: para a correta compreensão dos 10 mandamentos, devem ser observadas a seguinte regra, que uma e a mesma coisa, em respeito diversos, é exigida e proibida ou proibida em diversos mandamentos. Regra 3. Vamos ver os textos que fundamentam essa regra, motivados a então conhecer a vontade do Senhor. Colossenses 3,5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. 1 Timóteo 6,10: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Provérbio 1,19: tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Amós 8,5: dizendo, quando passará a festa da lua nova,
para vendermos os cereais. Com as festas religiosas, o povo na época já estava ansioso para ver o fim, porque queria negociar, trabalhar. Algo é, bem próximo, né? Bem presente no nosso tempo. Às vezes a gente não quer estar no culto, não quer estar na oração, não quer estar na leitura da palavra. Onde é que eu vou passar esse tempo para eu já negociar, para eu já ganhar dinheiro ou coisa do gênero? Fazer outra coisa, divertir nisso, naquilo. Às vezes até que são coisas justas, mas a motivação é pecaminosa, né? E o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras. Estudo da regra 4. Ah, será? Assim, é porque nós vamos tratar regra 3 e 4. Momento, vou botar ele aqui, um pouquinho. Tem alguns irmãos já chegando aí, né? Chegou Mandete, Benedita França, o irmão Glaico já chegou ali, Glaico e Lilian. Bom dia, meus irmãos. E outros que chegaram depois também. Em regra 4, para a correta compreensão dos 10 mandamentos, devem ser observadas as seguintes regras. Eu vou ler então as duas e os textos bíblicos e a gente passa para o estudo dessas duas. Resposta: e onde um dever é prescrito, o pecado contrário é proibido, e onde um pecado é proibido, o dever contrário é prescrito. Assim como onde uma promessa está anexa, a ameaça contrária está inclusa, e onde uma ameaça está anexa, a promessa contrária está inclusa. Uma regra importante para a gente perceber a lei e vai ajudar a não só entendermos corretamente, como aplicarmos também. Isaías 58:13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Dia do Senhor, nós vamos estudar, ele tem uma característica quando ele é realmente guardado. Não é só separar o dia, não é só hoje, o domingo, é a forma como eu vivo esse domingo, né? E nós pulamos para Mateus 15, 4-6. Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a teu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, segue o texto. Efésios 4:28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenhas com que acudir ao necessitado. Então, vamos para o estudo para entender o que essas regras estão contemplando na lei de Deus. Um mesmo dever pode ser exigido em mais de um dos 10 mandamentos. Por exemplo, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra é parte do 4º mandamento, que diz respeito ao sábado. Mas o 8º mandamento, que proíbe furtar, também requer que se trabalhe para se sustentar, porque quem vive sem trabalhar está, na verdade, roubando a sua subsistência de uma outra pessoa. Um mesmo pecado pode ser proibido em mais de um dos 10 mandamentos. O mesmo pecado, por exemplo, prestar um falso testemunho no julgamento de um assassinato que resulte na morte de um inocente é uma violação tanto do 6º mandamento quanto do 9º mandamento. Lembra do 6º mandamento? Não matarás e não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 6º mandamento, não matarás. A ideia é não assassinarás lá. E não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Você vê que nos 2 mandamentos você tem o mesmo pecado contemplado. Os vários mandamentos se sobrepõem, porque a vida humana é completa a cada fato individual da nossa vida e cada fato individual da nossa vida relaciona-se de alguma maneira com todos os seus demais fatos. Consequentemente, quando observamos os fatos da nossa vida pelo ponto de vista da lei moral de Deus, compreendemos que cada aspecto da nossa vida pode estar relacionado de um modo ou de outro a vários dos 10 mandamentos.
Os vários mandamentos, então, se sobrepõem. Nós vamos ver isso. Continuando, os 10 mandamentos não se contradizem de maneira que aquilo que é proibido por um é exigido por outro, porque Deus é o autor de todos e eles são a expressão de uma lei moral, ou da lei moral de Deus. Na harmonia da lei de Deus, não há contradição real entre nenhum deles. O problema das aparentes contradições é a nossa interpretação, a maneira como nós interpretamos. Como eu estava dizendo no início, o estudo dessas regras nos ajudam a entender corretamente ou a estudar corretamente a lei. Então, muitos fazem confusões, e você vai observar quando nós finalizarmos o estudo das regras, se você se esforçar para revisar em casa essas regras, para repassar, para conferir os textos, para memorizar e aplicar a sua vida no processo do estudo dos 10 mandamentos em toda a Escritura, você vai perceber com muita facilidade o problema dos argumentos de outras interpretações sobre os mandamentos, seja qual for os mandamentos. Você vai observar a confusão. Nós vamos dar alguns exemplos aqui já hoje, mas existem vários outros e só o estudo das regras ajuda a resolver 99% dos problemas. Então, por exemplo, no caso do jovem que disse ao seu pastor que a obediência ao quinto mandamento o faria quebrar o quarto, porque para honrar a seu pai e mãe ele tinha de cumprir o desejo deles, e para atender-lhes teria de deixar de ir à igreja para ir a um casamento no domingo, dia de descanso cristão. Havia um erro na interpretação do quinto mandamento, porque o mandamento de honrarmos a nosso pai e mãe exige a obediência aos pais no Senhor, isto é, nas questões não contrárias à lei de Deus. O quinto mandamento não exige que ninguém obedeça aos pais pela desobediência ao mandamento de Deus. Certa feita, um pastor orientou uma criança e justamente tinha que lidar com essa relação com o pai não crente, e o pai mandava fazer algo injusto, como, se não me engano, era mentir, alguma coisa assim. E então a orientação sábia do pastor foi de que ela deveria dizer ao pai que acima dele estava Deus e que Deus havia ensinado que para um filho honrar o pai, ele não poderia mentir. Então, pelo amor por Deus, pelo respeito por Deus, acima de tudo, e pela honra ao pai, para não desonrá-lo, o filho não iria mentir. O filho foi orientado a dar essa resposta para o pai. Essa é a ideia. Honrar não é o mesmo que obedecer. Honrar é ter zelo pelo valor da dignidade do outro, mesmo que para essa honra, às vezes eu tenha que desobedecer com respeito, mas desobedecer. A pessoa está abusando do poder, no caso do pai com o filho, e mandando o filho fazer algo que é errado. Por exemplo, se um pai manda o filho roubar, se o pai manda o filho assassinar, esse mandamento do pai está certo? Não. Quem é que está acima do pai e que proíbe essas coisas? Deus. E o que é que Deus diz com relação a um filho que recebe uma ordem dessa, se ele atender? Que ele está, além de pecando contra Deus, ele está desonrando a seu pai. E o que é que Deus manda fazer? Não deve. Então, em obediência a Deus e em respeito ao pai, não deve ser feito. Então, o filho deve. A orientação do pastor foi correta. O filho deve dizer para o pai: pai, eu não posso fazer isso, porque é uma desonra ao Senhor. Acima de tudo, é uma desobediência a Deus. Então, eu não posso proceder dessa forma. Isso se deu, no caso, no parágrafo que nós estamos aqui considerando, essa interpretação do jovem se deu por um erro de entendimento, por uma
errada interpretação do mandamento, da lei. E já se observa de início que é alguém que está longe de fazer um TCC, né? Tá longe. Não deve ter lido nem mesmo Êxodo 20 todo. Quanto mais o livro de Êxodo. A Bíblia nem se fala. E ler para decorar, muito menos. Para chegar a fazer um TCC, né? Então veja que a pessoa está bem longe, bem longe. Duro é você ver quando a pessoa é formada em teologia e usa os argumentos sofisticados para viver no pecado. Aí é que é duro, viu? Aí você olha assim sem esperança de salvação, né? Foi um pastor presbiteriano, então. Vamos seguir. Os elementos positivos e negativos implicam-se mutuamente, mesmo que só um deles esteja expressamente declarado. Onde se ordena o dever, condena-se o pecado oposto. Onde se condena o pecado, ordena-se o dever oposto. O mesmo princípio aplica-se aos casos de promessas e ameaças. Faltou um S ali. O aspecto negativo dos 10 mandamentos significa as suas proibições de se transgredir a lei de Deus ou de se fazer algo proibido por Deus. O aspecto positivo dos 10 mandamentos requer a conformidade com a lei de Deus, isto é, de fazer aquilo que Deus requer. E o aspecto negativo da lei de Deus é a mesma proeminente, é o mais proeminente, porquanto 8 dos 10 mandamentos têm a forma negativa e somente 2 forma positiva. É nesse sentido que o aspecto negativo da lei, a lei tem um aspecto negativo e positivo junto. Quando se manda honrar, se proíbe a desonra. Quando se proíbe furtar, se manda trabalhar. E assim vai, né? Quando se proíbe a idolatria, se manda adorar a Deus de verdade, em espírito e em verdade, né? Verdadeiramente. Então tem sempre esses dois aspectos, só que, considerando que a maioria dos mandamentos nega, então o aspecto negativo da lei é o mais proeminente, porquanto 8 dos 10 mandamentos têm a forma negativa e somente 2, o quarto e o quinto, têm a forma positiva. Quem lembra aqui do quarto e do quinto? Lembra-te do dia de sábado para o santificar, é o quarto, né? E honra pai e mãe, o quinto mandamento. Bem, estão de parabéns. Eu sei que vocês, se fosse se fosse uma aula presencial, eu ia pedir os 10 mandamentos de trás para frente agora, né? A ênfase negativa da lei moral de Deus não significa que ela seja negativa em vez de positiva. Isso é interessante também. Concluímos que o seu significado é tanto positivo quanto negativo, com igual ênfase em ambos os aspectos. Isso é o que podemos observar ao comparar os 10 mandamentos. Opa, o mandamento aqui foi longe. Com o resumo da lei moral de Cristo que exige de nós amar o Senhor nosso Deus de todo o coração e alma e mente e poder, que é de forma positiva, né? Então, não obstante ter essa proeminência negativa na lei, o aspecto não quer dizer que seja negativo. Ela continua sendo positivo. Por isso que Jesus chega a resumir a lei, exigindo que amemos o Senhor nosso Deus de todo o coração e alma e mente e poder, que é de forma positiva. Curioso, né? É bem contrário à nossa cultura, esse mandamento de Jesus, esse resumo que ele faz da lei, porque o entendimento claro aqui e objetivo é que o amor é mandamento, não é sentimento, né? Então, mesmo que você não queira amar, é para amar. Isso não tem nada a ver com hipocrisia. Hipocrisia é quando você quer passar a ideia de ser uma coisa sem ser. Hipocrisia é isso. Agora, quando você não quer algo ruim, mas e por isso você não faz aquilo ruim, você faz aquilo que é bom, ou você não quer fazer aquilo que é bom, é o seu coração, melhor dizendo, né? Você não quer fazer aquilo que é bom, você não quer amar o próximo, você não quer ajudar a pessoa, você não quer perdoar, você mesmo assim, mesmo sem querer, você vai lá e faz. Isso não é hipocrisia,
Isso é a nova natureza vencendo a velha. Nós não vivemos por sentimentos, não vivemos por circunstâncias, nós vivemos pela palavra, né? Nós vivemos pela obediência à vontade de Deus. É claro que o ideal disso é quando então todo o nosso ser se deleita nessa obediência. Todo o nosso ser, então, se satisfaz, ele quer perdoar, ele vai lá e perdoa. Mas quando faltar a vontade, faça porque Deus mandou, né? Ah, mas eu não estou com vontade, não estou com prazer, eu não estou com alegria, eu não estou com disposição de cultuar, de estudar a palavra, de orar, de estar no culto, estar na igreja, enfim, né? De fazer tal obrigação que Deus me deu e assumir tal responsabilidade para a qual Deus está me chamando. Eu não estou com vontade, mas Deus chamou, Deus mandou, eu vou lá e faço, né? Nós estávamos aprendendo, vocês vão ver isso, né, em Jó hoje, logo cedo nós estávamos aprendendo no sermão, e no final do teste da vida, teste que Jó experimentou, para o qual foi submetido, já no final, antes mesmo de ser curado e ter toda a sua sorte restaurada, Deus ordenou que os seus amigos fossem pedir para Jó orar por eles. Consequentemente, então, Jó tinha que liberar perdão diante daquelas ofensas, meses de ofensas, né? E Jó faz isso antes mesmo de receber toda a sua, ter a restauração, né? Receber tudo em dobro. E ele nem sabia que ia receber alguma recompensa nessa vida, mas ele recebeu, né? Mas ele orou, aliás. E no momento eu pensei nisso. Digo, olha, Jó estava numa relação com Deus tão grande que Deus era o seu Senhor mesmo. Deus mandou, fosse agradável ou não, eu acredito que na hora ele já estava com o coração renovado, né, no Senhor, claro, pela forma como ele ora, mas se não tivesse, ele obedeceria mesmo que não tivesse com essa alegria, essa disposição de fazer, mas ele faria. Porque o mandamento de Deus é para ser seguido. O segundo e o terceiro mandamentos contêm ameaças. O quinto contém promessa. Em cada caso, se interpretarmos corretamente os mandamentos, veremos que compreendem tanto ameaças quanto promessas. Se nós olharmos direitinho, teremos essa compreensão dos mandamentos, tanto ameaça quanto promessa. Eles contêm tanto ameaça quanto promessa. Estudo 5 e 6. Então, nós vamos ver as regras, a regra 5 e a regra 6. Estudo dessas duas. Vamos ver a regra e o fundamento bíblico. Mas, antes disso, alguém tem alguma pergunta aqui? Tranquilo? Podemos seguir? Podemos, né? Para a correta compreensão dos 10 mandamentos, devem ser observadas as seguintes regras. E o que Deus proíbe não se há de fazer em tempo algum, e o que ele manda é sempre um dever. Essa é outra regra. Mas nem todo dever especial é para se cumprir em todos os tempos. Sim. Então vamos ver, né? Romanos 3:8. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Deuteronômio 4:9 ali, né? Guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão, certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. Mateus 12:7. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia, quero e não holocausto, não terias condenado inocente. Marcos 14:7. Porque os pobres, não sei de onde veio esse 12 aí. Os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Aqui é a passagem de Jesus, né? Jesus falando nesse Marcos 14:7.
Regra 6. Para a correta compreensão dos 10 mandamentos, devem ser observadas as seguintes regras: que sob um pecado ou um dever, todos os da mesma classe são proibidos ou mandados, juntamente com todas as coisas, meios, ocasiões e aparências deles e provocações a eles. Hebreus 10, 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. 1 Tessalonicenses 5, 22. Abstende-vos de toda forma do mal. Gálatas 5, 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5, 26. Colossenses 3, 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Judas 23. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Vamos para o estudo? O grande princípio ético que a lei moral de Deus apresenta quanto ao que Deus proíbe é que aquilo que Deus proíbe jamais deve ser feito. Isso é o princípio ético. Deus proibiu, jamais deve ser feito. Isso é básico. Mas eu preciso conhecer para saber exatamente isso. Nós já vimos até que tem coisas que em determinado momento se aplica, mas em outros não. O que é? Mas não é na ideia do tempo, do pensamento secular, de que algo que é certo agora, daqui a 100 anos não é. Nós vamos ver. Não é nesse sentido. Então, conhecer corretamente para saber justamente aplicar esse princípio ético. Deus proibiu, não tem nada que justifique o cumprimento. Hoje em dia, a gente vê, né, que é deparado e vê bastante essa situação, se vê deparado diante da necessidade de aplicar o entendimento do mal menor. E hoje eu tenho visto testemunhado pessoas brincando com isso, né? Subjetivam o que é mal menor, segundo sua preferência, para poder viver na injustiça. E faz justamente, justifica em algo que diz que é melhor, justifica então fazer pecar contra Deus, justificando em algo que diz que é melhor. Mas o princípio nos coloca todos debaixo da culpa, né? O princípio é a, a, Deus proíbe aquilo, alguma coisa, o que Deus proíbe jamais deve ser feito. Deus proibiu, isso não deve ser feito. Esse princípio é contradito pelo entendimento comum de que alguma coisa, para ser certa ou errada, depende do propósito com o que é feita. Para esse pensamento, podemos fazer alguma coisa proibida por Deus, desde que façamos por um bom motivo. Olha aí o problema. Se é para o bem de alguém, vamos fazer algo que Deus proíbe. Não podemos fazer assim, né? Por exemplo, pode ser certo contar mentira para salvar a vida de alguém? Ou ganhar dinheiro no jogo de azar para doá-lo às missões estrangeiras? Olha que coisa boa, né? Ou jogar na loteria, ficar milionário para doar o dinheiro às missões estrangeiras. Ou ainda manter um esquema de loteria para levantar dinheiro para sustentar uma igreja? Olha que coisa boa. Vou sustentar a igreja com um esquema aqui de loteria. Tá certo essas coisas? Tá certo contar mentira para salvar? Mas eu menti por uma coisa boa. Acho que você já ouviu isso, né? Ou algum de nós já deve ter feito. Mas não é certo, isso é pecado. Muitas áreas da nação brasileira se fundamentam nessa forma errada de pensar, razão pela qual as injustiças têm caminhado para níveis insustentáveis. O Brasil tem vivido por esse princípio e olha a decadência, o mundo está vivendo assim e olha o problema. Então, não existe isso. Por uma coisa boa, eu faço mal. Esse é um entendimento antigo, observado pelo apóstolo Paulo, que expôs o seu perigo em Romanos 3, 8. A ideia de que os fins justificam os meios é maligna porque destrói a distinção entre certo e errado. Não podemos buscar o bem fazendo o mal. A Bíblia é o único livro que faz uma verdadeira, justa e absoluta distinção entre certo e errado.
Simplesmente não existe isso de fazer o mal sem cometer pecado ou de cometer pecado sem fazer o mal. Esse perverso entendimento é comum nos nossos dias porque ele apela naturalmente aos nossos corações humanos e pecaminosos, e é uma doutrina de vida muito conveniente e fácil pela qual viver. E em parte porque o mundo moderno está sob o domínio de uma filosofia não cristã que ensina que certo e errado não são questões absolutas, mas que muda a toda hora, de modo que o que é certo hoje pode ser errado daqui a 100 anos e vice-versa. Esse é o pensamento de nossos dias, mas não é o pensamento das Escrituras. Se assassinar era certo lá no Éden, ou aliás, era errado lá no Éden, foi errado no tempo de Moisés, foi errado no tempo de Davi, no tempo de Jesus, e é errado hoje. Não mudou. No seu sentido pleno, que nós vamos estudar, que é realmente assassinar. E tem a ver, inclusive, com ódio. A devocional nossa dessa semana, no culto doméstico, nós vimos lá Caim e Abel. E 1 João vai identificar Caim como um assassino e comparar com o sentimento de falta de amor e perdão para com o outro. É o mesmo assassinato de Caim. Então, você vê, isso é errado. Você vê a profundidade do entendimento do mandamento. E era errado lá, e foi errado no tempo daquela carta de 1 de João. Foi errado lá com Caim. Foi errado lá no tempo da carta de 1 de João. E é errado hoje também. A importância do princípio de que aquilo que Deus ordena é sempre nosso dever implica que estamos sob o governo moral de Deus e somos responsáveis diante dele pelo estado de nossos corações e de todos os nossos pensamentos, palavras e obras. Como você acordou esse dia? Cansado demais e não queria orar, nem ler a palavra, nem estar na igreja ou fazer o culto doméstico. Reservar esse dia com as características e as ordens, o padrão, o estilo de vida que Deus determinou para esse dia. Você chegou indisposto? Você tem culpa sobre isso. Até que hora você assistiu alguma coisa na TV ontem? Até que hora conversou e jogou conversa fora? Como foi a administração do seu tempo durante a semana? Trabalhou demais? Se divertiu demais? Onde estavam os problemas? Sua mente, seu coração não ficou devidamente preparado, por isso você está mal-humorado, indisposto, ou seja lá o que for hoje? Problema seu, problema meu. Nós temos que ter um governo é, muito disciplinado desses recursos de tempo e tantas coisas que Deus nos confia, para que os nossos corações, o estado dele, dos nossos pensamentos, das palavras, das obras, sejam santos. Se nós não cuidamos e chega no dia do Senhor, a gente não quer se deleitar em Deus e ter um momento com Ele, sejamos nós, seja a nossa família, e aqui para os homens é a responsabilidade maior, porque os homens são responsáveis por si mesmos, pela esposa e pelos filhos. Né? Não é dizendo que Deus então vai culpar das rebeliões, dos pecados desse, né? Mas eu estou dizendo a administração. Os homens ainda são responsáveis para administrar a família. Por exemplo, você observa que quando os filhos são disciplinadamente conduzidos na palavra, as reações vão se desenvolvendo positivamente em relação à palavra. Via de regra é dessa forma. Quando nós nos descuidamos, então as crianças vão perdendo o prazer pelo ensino fiel da palavra, por conhecer a Cristo. Vão preferindo outras coisas. Se ela está mais na TV, ela desenvolve ali o seu ídolo. Se ela está mais em parques, em brinquedos, em seja lá o que for, em correr para lá e para cá, em ficar com os coleguinhas, em ficar recebendo mimos exagerados, como se fossem deuses, né? Em ficar, seja lá o que for, ela vai preferir qualquer outra coisa que satisfaz o seu coração. Isso é responsabilidade nossa. Jamais podemos tirar férias de nosso dever para com Deus. Temos por toda a vida, a todo instante, uma obrigação moral
para com Deus. Então, nós temos para conosco e os pais têm essa responsabilidade com os seus filhos. Não tiremos férias, irmãos. Isso é gravíssimo, né? Existe aí uma situação atípica nesse momento de pandemia, mas essa situação atípica não deve mudar, né? O pessoal está confinado em casa, parado em casa, não trabalha, mas nós, na nossa relação com Deus, não. Não estamos parados, não estamos confinados. Estamos ativos na nossa relação com Deus constantemente, com obrigações que não mudaram. O sentido de que nem todo o tempo é o tempo de se cumprir um dever particular significa que alguns deveres estão restritos a certas ocasiões, como o correto entendimento bíblico do dia de descanso cristão, sendo o domingo desde a ressurreição de Cristo até o seu retorno. Semelhantemente, a obrigação de nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram não podem ser observadas as duas ao mesmo tempo. Você está com uma pessoa, se alegrando com ela porque ela está alegre, ao mesmo tempo você não vai estar chorando com ela porque ela está chorando. Ou ela está alegre ou ela está chorando. As duas coisas ao mesmo tempo, né? Sobre cada pecado ou dever estão todos os outros pecados ou deveres da mesma categoria. Por exemplo, o nono mandamento proíbe o falso testemunho contra o nosso próximo. Conquanto esse mandamento cite especificamente só uma forma de falsidade, entende-se acertadamente que estão proibidas todas as formas de falsidade. A partir de passagens como Apocalipse 21:8 e 22:15, aprendemos que todos os mentirosos terão parte no lago de fogo. Portanto, os 10 mandamentos devem ser entendidos segundo toda a Bíblia, mas nunca isoladamente. Então, esse é um ponto importante também, ponto crucial. As causas, os meios, as ocasiões, as aparências e as provocações para ou de qualquer pecado ou dever estão incluídas não no significado dos 10 mandamentos, porque a lei de Deus é espiritual e abrange os pensamentos, as motivações e as intenções do coração, como também a conduta exterior, e porque qualquer ato particular da nossa vida exterior não está isolado em si mesmo, mas é o produto de uma vida de uma complexa cadeia de eventos e motivos. Por isso, o pecado de assassinar é interpretado por Jesus como proibindo o pecado do ódio, que é a causa do assassinato, o que eu já citei lá atrás sobre Caim. E o adultério proíbe a concupiscência. Então, considerando aí causas, meios, ocasiões, aparência e provocações, nós temos essa questão, né? E o significado dos 10 mandamentos, que é a lei de Deus, é espiritual e abrange os pensamentos, as motivações e as intenções do coração, como também a conduta exterior. Semana passada nós vimos que o pensamento moderno se importa só com o exterior. Se eu estou fazendo alguma coisa, não, mas são as duas coisas, exterior e interior. Aliás, o pensamento moderno só se preocupa com o interior. Dizer bem assim, se eu tive, no meu coração eu tenho desejo de amar. Ou como no caso hoje, né? Muitos justificam que não está guardando o dia do Senhor, não está no culto público, não está numa reunião solene, não está no culto doméstico, ou seja, qual for a prática, mas ele está cumprindo o dia do Senhor no coração. Ele não vai para a igreja, ele não tem compromisso, não assume nada, mas Deus sabe, eu sou cristão. Hoje tem aquele cristianismo em casa, né? Aqueles que não têm compromisso com igreja nenhum. E a pessoa diz, não, mas Deus sabe do meu coração. Com certeza Deus sabe. Não é fiel, né? Ao aplicarmos as regras de interpretação dos 10 mandamentos, devemos nos guardar do perigo de afirmarmos que um mandamento inclui algo que ele não inclui. Por exemplo, afirma-se que o sexto mandamento proíbe a pena capital e a guerra defensiva, mas o estudo da Bíblia como um todo mostra que uma interpretação dessas não é legítima. Não lembra lá do mandamento?
não assassinarás, ou não matarás, como está escrito, que significa assassinarás. Aí o pessoal pega esse mandamento e diz que ali Deus está proibindo a, a pena de morte, pena capital, ou então a guerra defensiva. Se um país, se a China vem cá fazer guerra contra nós, nós não podemos nos defender. Não, Deus não está proibindo isso. Se você pegar toda a Bíblia, as ordens de Deus para Israel, muitas vezes destruir tais povos, não é por aí. Se você observar que a morte já foi decretada antes, né, do homem cair e com a queda o homem experimenta a morte. Você observar por que Jesus Cristo foi para a cruz, se estudar correta e fielmente essa questão, você vai ver que Deus não dá nenhuma margem para se proibir a pena de morte e a guerra defensiva, sob hipótese alguma. Até porque Deus é justíssimo. Então, esse papo furado que muitos usam aí, né, de em nome do amor, esse amor não é o bíblico, obviamente, né? Tem-se dito que o segundo mandamento proíbe prestar honra à bandeira nacional do nosso país. Qual é o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Olha só, que aplicação errada a pessoa faz. Não farás para ti imagem de esculturas, a pessoa vai para proibir prestar honra à bandeira nacional. Mas tal reivindicação baseia-se no erro de não distinguir entre culto religioso e lealdade civil, assim como é totalmente desarrazoado afirmar que o sexto mandamento proíbe comer carne e exige uma dieta vegetariana. Com certeza não é. Não matarás. Não é para matar o animal. Não pode. Não. Está falando de assassinato do próximo. Devemos ter cuidado para não impor os nossos pensamentos, preferências ou preconceitos ao mandamento. Esse é um problema sério nos nossos dias, né? É, e prevalece muitas vezes são preferências e preconceitos para poder aplicar os mandamentos. Eu disse outro dia, e vou repetir aqui, que a Bíblia não tem duas verdades sobre a mesma coisa. Tá valendo, é porque eles entendem dessa forma, e esses aqui entendem dessa forma, e tá valendo para todo mundo. Não. Alguém tá errado nisso aí. Ou a Bíblia está proibindo uma coisa, ela está proibindo outra. Proibindo as duas ou permitindo duas, não é a questão, né? Irmãos, alguém tem alguma pergunta? Nós temos aqui como aplicação memorize as 8 regras para o correto entendimento da lei moral de Deus e aprenda a aplicá-las no seu dia a dia em oração. Se prepare para conhecer corretamente a lei de Deus. Não feche o coração para isso. Abra o seu coração, a sua vontade, o seu prazer. Não é para apenas dominar intelectualmente isso. No processo, nós vamos ver que a gente se humilha. O processo é humilhante. O processo revela a nossa realidade, as nossas vergonhas. Nós vamos conhecendo corrupções que às vezes estão escondidas, ou às vezes estão assim evidenciadas, mas nós não estamos dando a devida atenção. Então, o processo do conhecimento dessas regras nos ajuda nesse conhecimento de nós mesmos, porque nós conhecemos a Deus, a sua vontade. Portanto, memorize com prazer, se esforce por memorizar, use técnicas para isso. Nós temos usado uma das técnicas música em casa. Então a gente faz assim, compõe qualquer música, ou então usa às vezes uma melodia de qualquer música que a gente conhece. Sei lá, a música do Alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A gente põe lá nessa melodia alguma coisa que a gente quer memorizar, um texto bíblico, uma sequência, né? E aí as crianças vão aprendendo e vão embora. E a gente também. Então faça isso, você se esforce para preencher o seu dia com a lei de Deus. Leia o Salmo 119 e tente se imaginar você que foi quem escreveu aquele salmo. Vê se você consegue pensar em você fazendo uma poesia daquelas. É palavra de Deus, mas é a realidade de um coração humano. Será que nós estamos vivendo na nossa relação com Deus e com a lei
de uma forma tão prazerosa que poderíamos dizer, olha, na época que foi escrito o Salmo, eu poderia escrever. No sentido de que é também a realidade do meu coração. Eu tenho aquele prazer que está no Salmo 119, na lei de Deus. Por exemplo, é, quantos versículos tem aquele salmo? Um salmo que louva a lei. Quantos versículos tem? Vocês sabem? São 176 versículos. Tenta memorizar, cantar, repetir. Né? Aqui tem uma pergunta, pergunta da Bianca. Pastor, esse exemplo de deveres especiais se aplica também para a questão da carne do porco? Que se aplicava naquela época e não nos dias de hoje, certo? As leis cerimoniais como um todo, sim. Só que o, o estudo da lei deve ser corretamente, nós estamos estudando a regra para isso, né? Deve ser corretamente compreendido para aplicar, entender como o exemplo que foi dado do quarto mandamento, né? Qual é a confusão, inclusive, de quem faz uma guerra? Porque o quarto mandamento nós vamos ver mais na frente, mas o quarto mandamento, você vê quem defenda que é o sábado, você vê que defende que é o sábado no português brasileiro, o dia de ontem, né? Você vê que tem gente que defende, ou o sétimo, colocando em outras palavras, seja lá quando começou cada calendário. Você vê quem defende que é qualquer dia da semana, desde que se descanse. E você vê que quem defenda que não é dia nenhum especificamente. Não precisa guardar dia nenhum. É sua vida com Deus. E você tem os que guardam o domingo. Nós vamos ver que o estudo correto não aponta para defender que todos esses estão certos. Vai colocar a maioria e só um, né? A maioria errada e só um. Qual é o problema? É que não se preparou para estudar corretamente as regras, corretamente a lei. Não se preparou para estudar as regras, para se preparar para estudar a lei de Deus. Então a aplicação fica equivocada. Bianca ainda coloca aqui: por muitos anos eu fiquei sem comer carne de porco por um entendimento errado que Deus me libertou e ensinou que estava incorreto. Exatamente, esse é um exemplo, né? E aí você, quando estuda os fariseus, você vai ver Jesus dizendo, né, que eles colocavam fardo demais sobre as pessoas, justamente nessa linha, que foi o que nós vimos semana passada, e eles nem com o dedo conseguiam levantar, proibindo isso, proibindo aquilo. Paulo vai observar aqueles que proíbem o comer carne, e que proíbem casamento, e que proíbem um monte de coisa, e tem isso hoje. Religiões que proíbem o casamento, que proíbem isso, que proíbem aquilo. A nossa cultura vai nessa direção, né? Então, o estudo correto da lei nos liberta dessas tolices, dessas estupidez, né? Todas. Eu também, por um entendimento errado, já pratiquei muita coisa errada em relação a isso, né? Então, seja em relação ao Dia do Senhor, seja em relação a outra prática religiosa, nós precisamos do correto conhecimento das regras para o correto entendimento da lei. Segunda aplicação: não use a salvação em Jesus para viver sem lei. Veja, rejeite o anarquismo e o antinomismo. Anarquismo é aquela ideologia que não reconhece nenhuma autoridade. Rejeite isso. Você não é alguém sem lei. Ou você está vivendo segundo a lei de Deus ou segundo a outra lei. Você não está neutro. Não existe anarquismo no sentido pleno. Quando alguém se torna rebelde contra Deus é porque adotou outras leis para a sua vida. Ou você vive segundo a lei do mundo, a lei de qualquer, do diabo, de você, a sua mesmo, ou você vive para Deus. E o antinomismo é a doutrina que é contra a lei. A antinoma, norma, né? Lei. Então, não use a salvação de Jesus em Jesus. Eu tive um contato com um jovem que tinha muito conhecimento,
tinha feito teologia no Mackenzie. Imagino que o Mackenzie não ensinou isso, obviamente, né? Mas ele fez teologia no Mackenzie e ele era contrário à necessidade de observar a lei. E o forte argumento dele era de que a salvação em Jesus era suficiente. Ele não precisava estar no domingo, ele não precisava ser membro de uma igreja, ele não precisava orar, ler a Bíblia. Ele fazia se quisesse, é porque Deus quer o coração, então era se ele quisesse. Não tinha que observar nenhum padrão, nem nada. Eu fui fazendo umas perguntas retóricas, a pessoa vai se apertando, mas você vê que a convicção está tão fechada que a pessoa não consegue enxergar o erro. Mas o grande problema aqui é que ela usava a salvação em Jesus para isso. Então, cuidado com isso. Relacione na Bíblia todos os que foram condenados à eterna perdição e suas vidas em relação à lei moral de Deus. Todos os que foram condenados. Como vivia Judas Cariote? Como viveu Esaú em relação à lei de Deus? Como viveu o povo de Israel que pereceu? As gerações que pereceram e pereceram eternamente. Como viveram em relação à lei de Deus? Por que a geração que saiu do Egito não entrou em Canaã? Deus disse que foi por quê? No último dia, quando Jesus vier, Jesus diz que ele não receberá um grupo, né? A humanidade estará dividida em dois grupos. O grupo que será recebido, ele dirá: vinde a mim. Por quê? Qual é o argumento de Jesus? Vamos ver que sempre tem a ver com a lei de Deus. Não faça isso. E observe então, para que faça, meus irmãos, eu estou dizendo, mas relacionemos, somos todos nós, tá? E por último, na Bíblia, a vida dos verdadeiramente salvos em Jesus continuaram com o estilo de vida contrário à lei moral de Deus? Por exemplo, Paulo continuou agindo contra a lei de Deus? Pedro continuou assim? Aquela mulher adúltera? Zaqueu? Zaqueu já observa em relação à lei e confessa, né? Se eu defraudei alguém e tal, se eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. 4 vezes mais, segundo a lei da época. Então veja que conversão verdadeira está diretamente relacionado a passar a cumprir realmente a lei de Deus, ainda que não plene perfeitamente, mas ele cumpre realmente. Ok? Irmãos, aqui nós encerramos nosso estudo dentro do